Olá, pessoal, boa noite. Nós estamos iniciando mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo, então desejo que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula, a mais uma discussão. Então, você que está aqui no nosso canal do YouTube, apareçam no nosso chat ao vivo, me manda aí um oi. A galera que está conectada aí na sua cidade com o kit do canal Educação, apareçam aqui no nosso chat, tá certo? Eu sempre falo da importância de vocês estarem aqui durante a nossa aula. Então, a galera que está aí em São Pedro do Piauí, em Palmeira, é Santa Rosa do Piauí? Então, ai, desculpa, Maioli, que aqui eu chutei tuas coisas. Beleza, gente. Então, vocês que estão aqui conectados na cidade de vocês, apareçam no nosso chat. Eu sempre falo da importância da gente poder se comunicar, porque dessa forma a nossa aula fica bem mais interessante, bem mais interativa. Então, os professores mediadores aí, me mandam um hello aqui no nosso chat, coloca o nome da cidade, escrevam aqui o nome da escola, porque fica bem melhor, tá certo? Então, olha só, na nossa aula de hoje a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo que é Iluminismo. Na aula passada a gente analisou todo o contexto histórico dessa época. Nós aprendemos aqui que o Iluminismo é um movimento intelectual que marca a Europa durante o século XVI, XVII e XVIII. O iluminismo ele era completamente contrário ao absolutismo, ao mercantilismo. Então, a gente hoje aqui vai analisar, né, na aula passada a gente viu todo o contexto histórico sobre o que era mercantilismo, absolutismo, como é que a sociedade estava vivendo ali na Europa a partir da Idade Moderna, né, que é a partir do século XVI. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai estudar sobre as principais características do iluminismo, da mesma forma que a gente vai ver quem são os pensadores e o que esses pensadores, qual eram as ideias que eles estavam defendendo, tá certo? Então, bora lá. Hoje, dia 15 de agosto. Então, primeiro, né, gente, nós sabemos que o iluminismo, conhecido como o século das luzes, né? Então, nada melhor que começar esta aula, gente, com a definição do iluminismo por um dos mais importantes pensadores desse movimento, o filósofo alemão Immanuel Kant, em que ele dizia: o iluminismo representa a saída dos seres humanos de uma menoridade que estes mesmos se impuseram a si. Separe aude, né? Ouse saber. Tem coragem para fazer uso da tua própria razão. Então, gente, aqui nesse pequeno trecho é possível extrair um dos pontos mais marcantes desse período, que é a razão. Então, o próprio nome do movimento, ele nos remete à luz. Não é à toa que esse período ele é conhecido como o século das luzes, que pretende justamente ir contra a herança medieval, que ficou conhecida como a Idade das Trevas, quando todo o conhecimento era subordinado à religião. Então, nós já tivemos aula aqui sobre a Idade Média e a gente aprendeu que esse período, gente, era marcado pelo teocentrismo, que era Deus no centro da vida dessas pessoas. Então, absolutamente tudo era explicado de acordo com as questões religiosas. Então, que era água, céu, mar, terra, fogo, tudo tinha uma explicação religiosa, né? A gente viu também que a Igreja Católica, durante o período medieval, desenvolveu uma dominação muito grande sobre as pessoas. Então, quem ali fosse questionar os princípios da Igreja Católica poderia ser condenado à morte, né? Poderia ir para o Tribunal da Santa Inquisição, poderia ser considerado uma pessoa herege. Então, as pessoas elas viviam ali no medo. Nada era questionado, né? E aí, lembrando que a Idade Média é do século V até o século XV, então foram 1000 anos desse período que acabou sendo dividido em duas fases. Do século V até o X é a Alta Idade Média, com o auge do feudalismo,
E do século XI até o século XV, a Baixa Idade Média, em que o feudalismo cai, tem um renascimento urbano e comercial e também o surgimento da burguesia e do sistema capitalista. Então, é claro que isso transforma a mentalidade das pessoas. E quando se entra na Idade Moderna, a partir do século XVI, e a gente estudou aqui também o movimento cultural conhecido como Renascimento, a gente viu que a ideia era se opor à Idade Média, porque ela ficou conhecida como a Idade das Trevas, já que o conhecimento não circulava, já que as pessoas elas viviam realmente ali, né, baseadas pela religião. Então, a partir do século XVI, com a Idade Moderna, começa a se falar de valorizar a razão. Não é que a religião ou o símbolo do cristianismo, que é Deus, né, não fossem respeitados, mas, de fato, a base agora era o antropocentrismo, que era o ser humano como centro da sua própria vida. Então, começa a se valorizar a razão e a ciência. Começa a se buscar um conhecimento científico, algo que não acontecia na Idade Média. Inclusive, a gente até viu que lá no século XIV, conhecido como século das crises, né, das guerras, da fome, a gente teve a peste bubônica, que matou uma média de 200 milhões na Ásia e na Europa. E não existia conhecimento científico, não existia medicamento, as pessoas nem sequer acreditavam na ciência, né? Viam aquela doença como uma forma de Deus estar castigando quem era quem estava cometendo algum tipo de pecado. Então era uma ignorância muito grande, né? Era uma sociedade muito estratificada, a educação ela era organizada e concentrada na Igreja Católica, e a educação também era voltada apenas para quem tinha dinheiro, para quem poderia pagar. Então, de fato, a maior parte da população era excluída do sistema educacional, e é por isso mesmo, né, que a Idade Média acabou ficando conhecida como a Idade das Trevas, né? E quem criou essa nomenclatura foi justamente a galera que vivia lá no século XVI. Então, os renascentistas, os iluministas, eles queriam, né, ser completamente diferentes do período da Idade Média. Por isso que se valorizava o conhecimento, a ciência e a razão. Ok? Vocês estão entendendo? Então apareçam aí no nosso bate-papo. A galera que está chegando agora, esse aqui é o nosso primeiro slide de hoje. E eu sempre dou a dica para você fazer aí um print da tela, para você poder passar esse conteúdo depois para o seu caderno. Porque assim, gente, esse conteúdo ele fica muito mais fixo na nossa cabeça. Então, olha, o iluminismo, né? Nós já sabemos que ele era contra ao absolutismo monárquico, que nós vimos aí todas as características na aula passada. Também era contra ao sistema econômico, que era o mercantilismo, e ao poder da Igreja Católica. E aí, sempre cria uma dúvida, né? Professora Kelly, então os iluministas, eles eram ateus? Eles não acreditavam em Deus? E não, tá, gente? Vale ressaltar que os iluministas eles não eram ateus, porém, eles acreditavam que o ser humano chegaria a Deus por meio da razão. Então, lembra, a razão era algo muito valorizado pelos iluministas. E aí, no século XVIII, um grupo de intelectuais, os iluministas, se organizou a fim de lutar pela liberdade econômica e intelectual e para pôr fim ao antigo regime que vigorava na Europa. Lembra que a gente aprendeu que dentro da Europa ele era um sistema absolutista, ou seja, todas as decisões políticas, econômicas, culturais, sociais e até religiosas eram concentradas na figura do rei. Então, o rei ou a rainha, os representantes máximos da monarquia, tinham muito poder ali concentrado nas suas mãos. E isso fazia com que a sociedade, a maior parte da sociedade, que era a galera pobre, que trabalhava, que pagava imposto, acabavam sendo excluídos das decisões políticas.
Então, não existia essa liberdade, nem econômica, nem intelectual. Então, os iluministas eles eram contra isso, porque eles defendiam a liberdade, a participação política e uma sociedade que, de fato, fosse baseada na ciência, na razão, na pesquisa científica. Então, ao longo do século XVI, gente, aquela nova classe social, a burguesia, que surgiu lá no final da Idade Média, começa a se desenvolver, né? E é claro que isso foi uma consequência do desenvolvimento do comércio e das explorações aqui na colônia, né? Nós já estudamos sobre Brasil colonial e a gente sabe que, por exemplo, o continente americano ele foi explorado em peso a partir do século XVI. E aí a burguesia, né, ela via a intromissão do Estado, né, os reis decidindo as questões econômicas como algo que não era mais tão positivo e como algo que acabava atrapalhando o desenvolvimento econômico daquela nação. Então, se a burguesia, né, ela acabou apoiando essas monarquias absolutistas lá no século XV, agora, né, gente, ela não vai apoiar tanto assim, porque o rei ele acabava dominando as questões econômicas e a burguesia, que eram os comerciantes, acabavam ficando de lado. Então, isso não era interessante, porque eles também queriam ter uma participação econômica dentro desta nação. Tá certo? Então, agora a gente vai analisar aí, olha, qual foi o contexto do surgimento desse movimento. Então, naquele período, gente, como nós já aprendemos, a Igreja Católica ela era detentora do conhecimento e a sua forma de pensar era soberana, né? Nós tivemos aulas aqui específicas sobre o Tribunal da Santa Inquisição, a Contra-Reforma, né? Que era contra a Reforma Protestante. Então, nós já sabemos que a Igreja Católica ela realizava um domínio cultural, um domínio ideológico muito grande sobre as pessoas que viviam ali naquele período medieval. Então, não existia nenhuma linha de pensamento que fosse alternativa, porque o clero fazia questão de impor as suas doutrinas religiosas para todos os cidadãos, né? Então era muito complicado, porque as pessoas elas não poderiam questionar. Nós vimos isso aqui. Por quê? Né? A própria Igreja Católica ela dizia, olha, a vida é dessa forma, a sociedade está construída dessa forma, porque Deus quer. Então, se Deus quer, não tem como eu questionar. Porque se eu estou duvidando da palavra de Deus, eu sou uma pessoa pecaminosa, né? Então, as pessoas elas viviam realmente com muito medo. E o domínio dos católicos na sociedade europeia, né, como a gente já aprendeu, foi herdado do período medieval, gente, que foi um período em que a doutrina era teocêntrica, ou seja, era Deus ali no centro, na base da vida das pessoas. Todas as explicações possíveis eram baseadas em questões religiosas. Eu até trouxe aqui o caso do Galileu Galilei, né, que viveu de 1564 até 1642. E ele era considerado o pai da ciência moderna, porque ele descobriu que a Terra não era o centro do universo, como a Igreja Católica defendia, né? Então, o próprio conhecimento eclesiástico, né, o conhecimento religioso, ele começou a perder o seu domínio. E aí lembra, gente, que o próprio Tribunal da Inquisição fez com que o Galileu Galilei, né, voltasse atrás. Então, o Galileu Galilei teve que abrir mão de todo o seu conhecimento, porque senão ele seria assassinado, né? No Tribunal do Santo Ofício. Então, nesse contexto aqui, gente, é que o pensamento científico ele via ganhando forma e seguidores após o Galileu, o iluminismo ele incorporou a ciência como um forte alicerce para os que defendiam, né, uma maior racionalidade, um desenvolvimento intelectual, né? Então a ideia aqui não é que as questões religiosas elas foram excluídas, não é que os iluministas eles eram ateus, não acreditavam em Deus, mas é porque eles diziam, olha, beleza, então nós temos aqui a explicação religiosa, mas agora a gente quer buscar uma explicação científica também, porque a explicação religiosa a gente já conhece, agora a gente tem que começar a ir atrás de uma explicação baseada na ciência. Então, não é que nega
segue a religião, mas ao mesmo tempo, né, diz, olha, beleza, a gente quer uma explicação aqui científica, porque começam a defender, né, uma maior racionalidade, e o ser humano tem essa característica, né, gente? Nós somos seres racionais. Justamente porque a gente consegue questionar e refletir sobre a sociedade que a gente vive, e essa era justamente o que mais defendia os iluministas, né? Uma sociedade que fosse baseada na racionalidade e também um desenvolvimento intelectual. Bom, então, ainda sobre a religião, né, na época, gente, não existia liberdade religiosa, né? Hoje nós temos, está lá na Constituição Federal de 1988, também na Declaração dos Direitos Humanos, que qualquer pessoa ela pode seguir a religião que ela se identifica. Ela pode seguir as suas crenças e não deve sofrer nenhuma discriminação por isso, né? É claro que, na realidade, a gente sabe que a intolerância religiosa ela é muito presente no Brasil, principalmente as religiões de matriz africana, como a Umbanda e o Candomblé, que acabam sofrendo muito preconceito aqui no Brasil, né? Esse preconceito que acaba virando discurso de ódio, ações violentas. Então é algo que a gente também precisa refletir, de que todo mundo é livre para seguir o credo que quiser, né? Todo mundo é livre para poder acreditar em qualquer coisa. Então, aqui nessa época, gente, não existia liberdade religiosa. Então, os cidadãos, né, as pessoas, elas eram induzidas a crer na religião única do Estado. E geralmente era a religião católica, né? Inclusive, a gente viu que um rei, ele tinha o poder de escolher a própria religião daquele povo. Então, se ele fosse católico, aquele povo também deveria ser. E quem não era, né, acabava até sendo perseguidos. Então, outras formas de expressão, né, isso porque outras formas de expressão da fé eram taxadas como erradas, né, por não seguirem os princípios estabelecidos pela religião oficial, que era que a monarquia escolhia. Então, é justamente a partir desse cenário, contrariados pela restrição da liberdade religiosa, que os iluministas passaram a defender a livre escolha de crença pelos indivíduos, podendo até escolher não tê-la, né? Então, isso é muito o que a gente fala hoje, por exemplo. O Brasil, gente, é um país laico, né? Embora nós temos aí uma presidência da República que apela para um discurso religioso, o Brasil é laico. Então, nós não temos uma religião oficial, justamente porque nós temos uma grande quantidade de manifestações religiosas. Nós temos o catolicismo, mas nós temos muitas religiões protestantes, nós temos o espiritismo, a gente tem as religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, a gente tem até religião satânica, igreja satânica no Brasil, né? Então, gente, isso é a prova de que nós temos uma grande diversidade religiosa e que as pessoas, de fato, elas precisam ser livres para poder praticar a religião que quiser. E se também não quiser seguir nenhuma religião, você é livre para poder fazer essa escolha, né? Já que tudo, né, se trata de escolhas, não é isso? Então, na política do absolutismo, como nós vimos aqui, né, o absolutismo ele garantia poderes ilimitados aos seus governantes e foi um dos grandes alvos do movimento iluminista. Porque, assim como os reis absolutistas, eles exerciam um controle religioso muito grande, essa forma de governo ela também foi herdada da Idade Média, né? Foi lá na Idade Média, ainda no século XV, que começou a surgir as monarquias nacionais, né? Lembrando que Portugal, por exemplo, já era uma monarquia nacional desde o século XII. E o século XII é um período medieval. A França vira uma monarquia nacional no século XV, ainda durante a Idade Média. Então, esse absolutismo ele também foi uma herança do sistema, né, medieval.
em que consistia em nobres, né, governando e vivendo às custas da população com a bênção dos religiosos. Nós aprendemos aqui que durante a Idade Média a sociedade era extremamente dividida na base da pirâmide social, ou seja, as pessoas que estavam em grande quantidade ali na Europa eram os camponeses, eram os servos, né, eram pessoas que trabalhavam muito, que pagavam muitos impostos, e que mesmo assim não tinham nenhuma liberdade, né? E também não participavam de uma decisão política. E lembrando, né, era um sistema de servidão, trabalhavam, mas não recebiam nenhum salário e ainda pagavam imposto para o dono da terra, que era o senhor feudal. E essa divisão na sociedade, ela era muito defendida pela Igreja Católica. A Igreja Católica dizia que aquela divisão ela era necessária, era aquilo ali que Deus estava esperando das pessoas. Então, até isso, né, gente, as pessoas acabavam tendo muito medo. Como é que elas iriam questionar se a própria igreja estava dizendo que era isso que Deus queria? Ah, mas professor, então uma pessoa que é pobre, que trabalha, que não recebe salário, ela não podia questionar isso? E a resposta é não. Elas não podiam questionar, porque elas estariam questionando a própria vontade de Deus. Então, isso era uma estratégia, né, dos nobres, dos senhores feudais, da Igreja Católica, para que aquela sociedade ela continuasse dividida. E para quem era nobre, para quem era senhor feudal, para quem era da igreja, basicamente essa galera era sustentada pelos trabalhadores, né? Trabalhadores não, as pessoas que eram da servidão. Porque eu trabalho, né? Eu preciso receber um salário. E na Idade Média a galera que trabalhava não recebia nenhum salário, né? E aí, gente, isso faz com que o povo, né, acaba se subjugando a esse formato de governo, né? Então as pessoas elas têm muito medo, era uma sociedade muito baseada na ideia do céu, do inferno. Então a galera tinha muito medo de questionar, acabavam trabalhando, acabavam pagando muitos impostos, e é claro que o clero, né, os nobres e o clero acabavam se aproveitando, né, e usufruindo de diversos privilégios. Bom, e os debates, gente, sobre essa forma de governo, né, foram se acentuando com o avanço do movimento iluminista, porque a galera dizia, olha, eu quero viver dentro de uma sociedade que eu possa participar das decisões políticas da minha nação. Eu quero viver em uma sociedade que eu possa escolher a religião que eu vou seguir. Eu quero viver em uma sociedade que eu vá trabalhar e que eu vá receber um salário. É óbvio, né, gente? Então, a gente pode citar aqui como exemplo dos mais renomados intelectuais iluministas, que foi o Montesquieu, né, que viveu de 1689, né, ele nasceu já quase no final do século XVII e viveu até 1755, que através do seu livro Espírito das Leis, ele trouxe uma nova forma de pensar o governo. Então, ele sugeriu uma tripartição do poder em legislativo, judiciário e executivo, como uma forma de evitar abusos por parte das autoridades, né? E isso aí chama muita atenção, porque, por exemplo, a forma como é o governo, a política hoje no Brasil, ela é baseada justamente aí nessa tripartição de poderes. Nós temos o legislativo, que são os deputados, os vereadores, o Senado. Nós temos o judiciário, né, que é justamente os órgãos de julgamentos, né, de justiça no Brasil, como o STF, que é o maior deles, por exemplo. E nós temos o executivo, que é a prefeitura das cidades, o governo do estado e a presidência da República. Tá certo? Então isso é muito interessante, porque essa divisão de poder dividir os poderes ainda surge, né, lá no século XVIII como uma possibilidade de que ocorra justiça dentro de uma nação. Isso é importante pensar, porque, olha, o absolutismo era o quê, gente? Não existia nenhuma justiça, né? Olá, o Tiago Souza, que está aqui no nosso bate-papo. Então, olha só, Tiago, o absolutismo,
A monarquia absolutista, ela concentrava nas suas mãos todas as decisões políticas daquela nação, né? As econômicas, as culturais, a religiosa. O rei, né, ou a rainha absolutista, gente, eles eram absolutos, como o próprio nome diz. Então a galera não tinha nem coragem, né, de questionar absolutamente nada disso. Então, fica aqui justamente para a gente poder pensar sobre isso, né? De que forma que a ideia é que nós temos esses poderes para que nenhum poder ele seja superior ao outro. Então, a presidência da República ela não pode ser superior ao judiciário, ela não pode ser superior ao legislativo. Justamente porque deve ocorrer uma harmonia entre esses poderes. Aí sim a gente consegue viver dentro, né, de uma sociedade que seja justa, democrática, e aí sim todo mundo consegue participar, né, das decisões políticas da nação em que vive. Então, aqui já na questão econômica, gente, o modelo mercantilista. Lembra, a gente analisou todas as características do mercantilismo na aula passada. Então, o modelo mercantilista ele trazia duas questões determinantes para o contexto daquele momento histórico. Primeiro, né, é um modelo econômico que acabou enriquecendo a burguesia. Lembra? Burguesia, a palavra que vem dos burgos, das cidades muradas da Idade Média. Então, basicamente, essa galera que surge no final ali, né, da Idade Média, no século XV, com o surgimento do capitalismo, e basicamente eram os comerciantes. E a burguesia, gente, ela era formada por esses profissionais liberais e comerciantes que, com o passar dos anos, começaram a questionar a estrutura da sociedade da época, porque a burguesia ela enriqueceu bastante, ela queria participar cada vez mais das decisões políticas, mas ela não conseguia participar, porque o rei era absoluto, né? Então ele decidia tudo. E o segundo fator é que o mercantilismo, ele era um modelo econômico, né, em que o Estado intervia demais, como eu acabei de falar. Então, a galera que era burguês, né, os comerciantes, eles queriam ali criar novas regras econômicas, mas eles não conseguiam, porque a única decisão que importava era da monarquia. E geralmente a monarquia, esses reis e rainhas absolutistas, eles são autoritários, né? Então eles não queriam saber aí do restante da galera, né? Eles tinham muito aquela ideia de que eles poderiam tomar qualquer decisão sem ter que prestar contas com a sociedade. Então isso aí também pegava bastante. Então, além disso, gente, nesse período surgia um novo economista, que era o Adam Smith, pregando um modelo econômico mais livre. Então, tá vendo, ó, Montesquieu, né, propôs uma mudança na política, o Adam Smith propôs uma mudança na economia, em que ele defendia uma economia que fosse mais livre, com uma capacidade maior de gerar riqueza, que era basicamente o capitalismo, né? Mesmo o capitalismo surgindo ainda ali no final da Idade Média, o mercantilismo ainda era muito usado, né? A prova disso é que o Brasil, por exemplo, foi uma colônia de Portugal e Portugal era baseado em um sistema mercantilista. Então, o mercantilismo falava do metalismo. Quanto mais metal precioso dentro de um país, é que esse país poderia ser rico, ter um status social internacional. Por isso mesmo que Portugal, quando chega ao Brasil, vai logo procurar ouro, diamante, mas não encontra, né, gente? O ouro só é encontrado no Brasil lá no século XVIII. E aí, por isso que foram explorar o pau-brasil, né? Então, aí o Adam Smith ele diz, olha galera, tem uma forma muito melhor de enriquecer um país muito mais, né, do que o sistema mercantilista, que é o sistema capitalista. E aí, com base nesse contexto econômico, o movimento iluminista, ele se caracterizou por ser contrário. Olha, o movimento iluminista, ele se caracterizou por ser contrário ao mercantilismo, pregando assim um sistema mais livre, racional e justo, na qual existia a possibilidade de crescer socialmente.
Porque tem essa grande questão também. Então, a galera que vivia ali na Europa, que trabalhava, a burguesia, um pequeno comerciante, ele não conseguia crescer economicamente, né? Porque o próprio sistema político absolutista não deixava isso acontecer. Então a galera trabalhava ali, né, com as suas transações comerciais, mas mesmo assim não tinha a possibilidade de poder melhorar financeiramente. Então aqui o iluminismo vem e diz: olha, galera, a gente precisa ter uma sociedade livre. Quem deve decidir as questões econômicas não é o rei. Quem deve decidir é a galera que trabalha na economia, no comércio, né? Claro que isso aí não foi aceito pelos absolutistas, né? Então agora, gente, vamos pegar aqui esses 10 minutos restantes da nossa primeira aula para que a gente possa analisar as principais características do sistema iluminista, né? Então, desse movimento, na verdade. Então, a gente já analisou todo o contexto histórico, o significado, já vimos aqui algumas mudanças e agora a gente vai analisar cada uma dessas características. Tá certo? Vocês estão entendendo? Apareçam aí no nosso chat, me digam aí. Vamos aproveitar para tirar as dúvidas, tá certo? Então, olha, características. Primeiro, racionalismo. Gente, o racionalismo é a crença na razão para se buscar o conhecimento. Olha aí, crença na razão para se buscar o conhecimento. O racionalismo é o que nós somos seres racionais, né? Então a gente se baseia justamente pela razão. O racionalismo também defende o método científico, né? Então, todas as ciências, elas apresentam o método científico. A história, por exemplo, é uma ciência, porque a gente aprende na universidade um método para escrever, um método para pesquisar. Então, é uma ciência. O racionalismo, existe um questionamento racional da existência humana e do universo, né? Então, método científico, crença na razão, questionamento racional da existência humana, ou seja, a gente aprende através de um discurso religioso que Deus fez a Terra, né? Que Deus fez o planeta, os animais, os seres humanos em 7 dias, né? Depois ele descansou. Beleza, essa explicação nós já temos ao longo da história. Então, a galera iluminista dizia, beleza, a explicação religiosa de como existe o ser humano e o universo nós já temos. Agora, a gente precisa de uma explicação científica. O que é a Terra? Como que ela surgiu? Como que surgiu o ser humano? Beleza, então Deus criou o ser humano, ok, mas agora a gente quer saber de fato como que esses seres surgiram baseados na razão, no método científico, em um questionamento racional. O racionalismo, né, também é marcado pela produção de artigos de luxo para a exportação, para a venda, como os tapetes, os cristais. E dentro do racionalismo vem o René Descartes, com o discurso sobre o método, né, falando sobre a importância da ciência, como que se observa, como que se analisa, como que o pensamento, o método científico, ele é importante, né? Então vem a biologia, a matemática, a física, a química, se baseando aqui, né, sendo visto de fato como uma ciência, como a ciência que poderia, né, dizer, que poderia explicar para a gente de fato todas essas questões. Bom, outra característica muito importante do iluminismo é o empirismo. Então, o conhecimento ele tem a sua origem nas sensações, percepções e experiências. Entra aqui a teoria da tábula rasa, em que o ser humano nasce com a mente sem nenhuma ideia pré-concebida, né? E é justamente muito isso que a gente fala hoje. A gente fala hoje, por exemplo, que a nossa identidade, ela é uma construção social. Ninguém nasce com a sua identidade já definida. Ninguém
ninguém nasce lá com 2 minutos de vida falando, eu só uso rosa, eu só escuto um tipo de música, eu só gosto de uma comida, o meu posicionamento político é esse. Não. Né? A gente vai crescendo, se desenvolvendo, passando por experiências dentro na nossa sociedade, e é assim que a gente vai formando nossos valores, nossas ideias. Nós somos influenciados pelo nosso primeiro grupo social, que é a família, depois pelo grupo social secundário, que é a escola, e aí nós vamos vivendo, né, adquirindo experiência, conhecimento, vamos aí entendendo os nossos interesses, os nossos desejos. Então, a nossa identidade ela é construída dentro da sociedade em que nós vivemos. Bom, aqui, né, no empirismo vem o John Locke com o ensaio sobre o conhecimento humano. Então começa, né, gente, tentar entender que sociedade é essa, de que forma que a gente vive, qual a existência do ser humano, qual a existência, o que é o universo, né? São muitas perguntas, porque são justamente as dúvidas que movem a humanidade ao longo da história. Bom, outra característica são as leis naturais, né? Compreender as leis naturais que regem o universo. E aí, da mesma forma que os fenômenos da natureza são regidos por leis determinadas, também as relações humanas deveriam ser reguladas por normas naturais, né? Entra aqui o Isaac Newton com o princípio da gravitação universal, que vocês estudam isso aí na física, as leis do Newton, né? Que são 3 leis. A gente tem lá a lei da ação e da reação, a da gravidade. Então, aqui é dizendo, beleza, Deus, eu sei, já sabemos toda essa história, queremos agora explicações científicas, tá certo? E é um conhecimento que a gente estuda até hoje, né? Eu estudei no ensino médio as leis de Newton e vocês também estão estudando agora, né? Outra característica, ó, igualdade perante a lei, né? A igualdade jurídica, que era entendida agora como um direito natural do ser humano. A ideia de que todos os seres humanos nascem livres e iguais entre si. Isso é muito importante, porque com o absolutismo, gente, isso não existia. O rei, ele era absoluto, ele era a pessoa mais importante. Então, até mesmo ele julgava pessoas, né? Então, a gente já sabe, ele acabava defendendo quem era nobre, quem estava ali dentro da sua própria estrutura social. Então, isso aqui é interessante, a ideia da igualdade jurídica, que todas as pessoas elas são iguais perante a lei. Essa é a ideia da justiça, né? Se uma pessoa comete um crime, independente se ela é rica ou pobre, ela tem que ser julgada da mesma forma, né? Claro que a gente fala isso muito na teoria, porque na prática a gente sabe que isso não ocorre dessa forma, mas que é muito importante, né, gente, compreender que todas as pessoas elas são iguais perante a lei. Beleza? Outra característica, liberdades individuais. Né? Então, o ser humano, se ele é livre dentro de uma sociedade, ele tem a capacidade de tomar as suas próprias decisões, de fazer as suas escolhas. Então, por exemplo, os iluministas faziam uma crítica à intolerância religiosa, porque eles diziam que todo ser humano é livre para poder seguir a religião que bem entender. Também criticava a intolerância política, defendia uma liberdade de expressão, e aqui a gente tem um destaque, o Voltaire, né, que era o dicionário, ele fez o dicionário filosófico, em que todas essas questões vão aparecer. Então é interessante porque assim, é a ideia de que o Estado ele não deve impor a religião a ninguém, né? Então também não deve impor qual é o lado político que você vai. A gente é livre, né, gente? Nós temos a capacidade de tomar nossas próprias decisões. Então, isso é interessante, né? Porque hoje, por exemplo, existem muitas questões que o Estado ainda tem um domínio muito grande na sociedade, né? Então, liberdades individuais é a ideia de que a gente é livre para tomar qualquer decisão, mas muitas vezes, né, a gente acaba sendo aí barrado pelo Estado, né? Então, essas aqui, ó,
continua as características principais, como, por exemplo, liberalismo político, mas aí eu estou vendo aqui, né, que a nossa aula, a primeira parte da nossa aula, ela já está chegando ao final, então vou deixar esse slide aqui para a nossa parte 2, tá bom? Então, vamos aqui recapitular rapidinho. A gente aprendeu que o movimento iluminista marca o século XVI, surge ali no século XVI, começa a ser contra, né, ao absolutismo, porque fala de liberdade, de razão, né, de defender a ideia de que todas as pessoas são livres dentro de uma sociedade, então elas podem seguir o sistema político que quiserem, escolher a sua própria religião, participar das decisões políticas daquela nação, fala de que, beleza, já temos as explicações religiosas, mas agora também queremos explicações científicas. Então, esses iluministas, eles queriam justamente se afastar de tudo aquilo que era defendido na Idade Média. Por isso mesmo que falo muito em razão, racionalismo, conhecimento científico. Tá certo, pessoal? Então, a gente encerra aqui a primeira parte da nossa aula. Fica aqui, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta. E aí, na parte 2, a gente vai conhecer aqui, continuar falando das principais características, conhecer os pensadores da época e também iremos responder exercício sobre o conteúdo. E eu vou querer muito que vocês participem aqui comigo, tá bom? Então, fica aí, porque já já eu estou de volta.